Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Um grande abraço a você. Você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então inscreva-se. Eu me chamo Euriberto Júnior e neste vídeo eu quero trazer algumas dicas de oratória para você que vai ministrar pela primeira vez a palavra de Deus. Você vai pregar a palavra de Deus? Você recebeu um convite para pregar e não sabe como iniciar, como fazer? Então fica conosco que esse vídeo te pertence. A Bíblia vai dizer assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. A oratória, a gente sabe que é a arte de falar em público, falar bem em público com objetividade. E a pregação da palavra de Deus, ela é uma das tarefas mais importantes da igreja. O culto divino, ele é constituído de algumas partes e entre essas partes está a pregação. Mas afinal de contas, o que é pregação? O que é pregar a palavra? Pregação é o ato de pregar. Pregar significa ministrar às pessoas. Você vai ter um público e esse público estará esperando a receber uma mensagem vinda de Deus. Isso é o que nós chamamos na prática de pregação. A pregação não é só um discurso religioso. A pregação ela tem como característica a voz de Deus para o seu povo. É o próprio Deus falando através daquela mensagem. E por essa razão, por se tratar de algo tão sério, precisa ser encarado e praticado com muita tranquilidade. Então, pregar a palavra de Deus não é a mesma coisa que um discurso qualquer. Pregar a palavra de Deus é algo que precisamos entender que terá uma introdução, terá um início, terá um desenvolvimento e terá uma conclusão. Então, se você tem dificuldades ou deseja pregar a palavra de Deus pela primeira vez, você é um pregador iniciante, você é uma pregadora, ou você já tem alguns convites, já tem alguma experiência nisso, ou se você nunca pregou, preste atenção nessas dicas que eu vou te dar agora, porque esse vídeo te pertence. Em primeiro lugar, todo pregador precisa, ao receber um convite para ministrar a palavra de Deus pela primeira vez, ou mesmo se já tem alguma experiência nesta área, em primeiro lugar, ele precisa encarar o seu público com tranquilidade, manter a calma. Ah, mas como é que eu vou manter a calma se é uma tarefa tão difícil e eu nunca fiz? A dica que eu deixo para você é essa: procure manter a tranquilidade. Quanto mais tranquilo nós formos na ministração da palavra, quanto maior for a tranquilidade do pregador ou pregadora, mais atração terá o público. Então, quando você for convidado para pregar pela primeira vez, fique calmo, fique tranquilo. Não encare isso como sendo uma tarefa torturosa, como sendo uma tarefa negativa, como sendo algo de castigo. Não. Afinal de contas, pregar a palavra de Deus significa receber um dos maiores privilégios que o ser humano pode ter. Encare aquele momento não como sendo algo ruim. Encare aquele momento em que você vai falar a palavra de Deus, mesmo sendo pela primeira vez, como um privilégio. Você é um privilegiado, você foi escolhido por Deus para trazer a mensagem naquele instante, naquele dia específico para aquele público. Então, faça, desenvolva, exerça essa missão, essa tarefa com tranquilidade. Essa é a primeira dica. Mas como é que eu vou ficar tranquilo? É bem verdade que o medo de falar em público é muito comum. Estudos provam e comprovam que 95% das pessoas em todos os lugares têm mais medo de falar em público do que da própria morte. Mas é isso que eu estou lhe dizendo. Procure manter a tranquilidade. Pense e foque o seu pensamento na hora da transmissão da palavra, na hora de transmitir a mensagem, na hora de você enfrentar o seu público. Pense que você está numa posição dada por Deus, otorgada por Deus como
uma posição privilegiada, uma posição em que poucos conseguem isso. Então, a tranquilidade é a primeira importante dica para que você faça bem o seu papel como pregador, enquanto pregadora da palavra de Deus. Por que a tranquilidade é importante? Porque o inverso vai trazer muita turbulência e uma desatenção do público. Ora, se o público está ali para receber algo da parte de Deus, você é o mensageiro, você é a pessoa que vai pregar a palavra de Deus, você vai trazer uma pregação bíblica. Então, se você começa passando insegurança para esse público, fazendo essa atividade, esta função, este momento de forma insegura, de forma intranquila, isso vai tirar total atenção do seu público com relação ao que você vai falar. Então você precisa começar com tranquilidade. Primeiro comece cumprimentando o seu público, não é? Agradecendo as pessoas que estão presentes, agradecendo a Deus, agradecendo a pessoa que te convidou, se você está numa igreja pela primeira vez, ou se é na sua própria igreja, você agradece as pessoas que estão ali, para que haja uma interação entre você e o público. Porque isso é fundamental. Quando fazemos isso com tranquilidade, essa mensagem ela vai fluir de tal maneira que as pessoas elas se sentirão atraídas. Não precisa fazer nenhum artifício. Quando você fala com tranquilidade, você atrai. Quanto maior a tranquilidade, maior a atenção do público para o pregador. A segunda dica importante, e não menos importante do que a primeira: escolha um texto bíblico em que você tenha facilidade de interpretação. O que é que significa isso? É escolher um texto que você já conheça a interpretação, já estudou, já ouviu alguém falar, tem segurança que aquela interpretação que você tem a respeito daquele texto é a interpretação correta, e fale essa interpretação com muita tranquilidade, com muita paciência, com muito jeito, com muito filler, entendendo a necessidade espiritual do seu público. A interpretação do texto bíblico é imprescindível para a ministração da palavra de Deus. A pregação em que o texto bíblico ele é distorcido é muito ruim para as pessoas que estão a escutar. O público não ficará satisfeito, afinal de contas, você é o pregador ou a pregadora. Você estará transmitindo do coração de Deus para o povo. Então o povo não está ali para ouvir suas ideias. Geralmente a gente tem observado ao longo dos anos e do tempo que alguns pregadores querem colocar no texto aquilo que o texto não está dizendo. Isso é muito desagradável para as pessoas que estão a ouvir. O texto bíblico precisa ser interpretado de forma fidedigna, de forma fiel, do mesmo modo que está nas Escrituras. Eu não posso acrescentar ao texto as minhas ideias. Eu não posso dizer aquilo que o texto não está dizendo. Como assim? Deixa eu dar um exemplo mais prático para você entender essa questão da interpretação. Porque a interpretação do texto bíblico, ela irá nortear a tua mensagem, irá cativar o teu público, irá fazer com que esse público entenda aquilo que de fato você está querendo transmitir. Então, deixa eu te dar um exemplo claro para você entender melhor essa questão da interpretação. Por exemplo, você escolheu o Salmo 23. Aí no Salmo 23, você escolhe o primeiro versículo que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tá. Você lê esse texto, começa a falar, começa a dizer, começa a ministrar, começa a sua pregação. Aí de repente você traz uma interpretação errônea. Você vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não falta luta, não falta prova, não falta dificuldade, uma série de coisas negativas. Não, está errado. Eu estou acrescentando ao texto uma coisa, uma interpretação que o texto não está dizendo. O Salmo 23 não está falando nada disso. O Salmo 23 não está falando que você não vai faltar coisas negativas, coisas ruins. Isso é uma interpretação particular. E nessa questão da interpretação, é muito importante a gente levar
e considerar um outro aspecto que as Escrituras relatam, que Pedro, escrevendo em uma de suas cartas, ele vai dizer assim: as Escrituras Sagradas não são de particular interpretação. A interpretação do texto bíblico precisa ser coerente com aquilo que realmente a palavra de Deus, com aquilo que aquele texto está dizendo. Então escolha um texto bíblico de fácil interpretação. Não vá fazer uma escolha de um texto, por exemplo, muito alegórico, com muitas metáforas, muito metafórico. Não. Escolha um texto em que você saiba, que você tenha consciência, plena consciência de que aquele texto ele tem a interpretação correta. E transmita essa interpretação da maneira que ela é, e não acrescentando. Porque, afinal de contas, enquanto pregador da palavra, nós não queremos e nem devemos mostrar as nossas ideias. Não são as nossas ideias que as pessoas, que aquele público está querendo ouvir. O público está querendo ouvir a voz de Deus, através da palavra. E para que o público escute a voz de Deus através da palavra, faz-se necessário que a interpretação seja correta. Essa interpretação é algo tão real, tão maravilhoso, que num público, da criança até o mais experiente, eles têm que entender o que é que o texto está querendo dizer. Ele tem que sair daquele momento, daquele ambiente, entendendo o que você quis dizer com a sua mensagem. Para isso, é necessário que a interpretação seja correta. Não são os nossos pensamentos que têm que estar acima das Escrituras. Muito pelo contrário. Certo? Muito pelo contrário. Os nossos pensamentos têm que ficar subordinados às Escrituras, têm que ficar acima dos nossos pensamentos, sempre, para qualquer texto bíblico. Então, a segunda dica importante que eu deixo para você é escolher um texto em que você tenha facilidade de interpretá-lo. Evite textos metafóricos, evite textos muito alegóricos, não é? Mas identifique a interpretação e dê a interpretação correta, porque isso facilitará a sua pregação. Terceira e última dica de hoje: fale com naturalidade. Não existe algo mais desagradável para um público do que ele escutar alguém pregar a palavra de forma engessada, de forma que a gente está vendo que não é a mesma pessoa. Você está querendo trazer alguns modismos, alguns artifícios, e não é necessário, não se faz necessário isso, porque a Bíblia, a mensagem bíblica, o texto bíblico é por si suficiente. Não precisa de acréscimos, não precisa de invencionice. Não é? Fale com naturalidade. Quanto mais natural você falar para o seu público, mais você ganhará e conquistará a confiança desse público. E mais eficaz você será na sua pregação, enquanto pregador, enquanto pregadora da palavra de Deus. Então fale com naturalidade. Não precisa. Olhe para seu irmão e diga: abençoe agora. Usa esses chavões, esses modismos que foram incorporados ao longo dos últimos 30 anos na igreja brasileira. Não use isso. Evite essas coisas. Fale com naturalidade e fale a palavra de Deus. Afinal de contas, você foi convidado para ministrar a palavra. O povo, o público deseja ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, através daquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração para aquele instante, para aquele momento. Se você gostou, inscreve-se no nosso canal, compartilha com alguém. Um forte abraço e até o próximo vídeo.